Se você vê esse crescimento, você já vê que o mercado está rodando e que os bancões estão começando a perder espaço. Cara, com certeza. É só olhar assim, o principal case de banco no Brasil é o Nubank. Olha o tanto que esses caras incomodaram e eles cresceram tão rápido que não deu tempo dos bancões quererem engolir eles. Porque bancão, eles perdem espaço, mas eles ganham sempre de outra forma, né? Eles estão só... Lembra a famosa campanha da Casas Bahia, quer pagar quanto? Cara, por que quer pagar quanto? Porque eu não estou te vendendo um liquidificador. Eu estou te vendendo crédito. Você acha que a Casas Bahia ganha mais dinheiro vendendo o liquidificador de R$100 ou parcelando o liquidificador de R$100 em 24 vezes, onde, até por um baixo nível educacional da nossa população, o cara não percebe que ao final de 24 meses ele está pagando R$350, porque ele calcula parcela e não valor final. Sim. Então, a Casas Bahia vende por R$100, mas na verdade ela monetiza 350. Clube de membros, ele já está ativo, já está valendo. Qual que é o principal benefício de quem se tornar assinante? Todo mundo que é membro do nosso canal tem acesso exclusivo a todas as lives disponíveis no canal. Então, esse episódio, inclusive, que você está assistindo, depois de um período de tempo, ele vai ser privado somente para membros. Então, se você não quer passar por isso, torne-se membro no nosso canal. E isso também vai ajudar muito a gente a manter esse projeto e ter uma longevidade maior. Cupom Conversaria na Autoclipper. A Autoclipper é uma ferramenta que te ajuda a transformar episódios completos, grandes, como um podcast, por exemplo, em cortes para as redes sociais. Então, se você precisa, te recomendo. O link está na descrição. Só usa o nosso cupom Conversaria que você pode ter até 20% de desconto. Você aí que quer mudar de vida com o concurso público, aqui embaixo tem o link do Faz Questão, que você vai ter 10% de desconto com o cupom Conversaria. E aí lá você vai encontrar videoaulas para você passar no seu concurso público e ganhar dinheiro todo final do mês. E estabilidade financeira. Não se esqueça, o link tá aqui embaixo. Tchau. Estude o seu espaço, que é esse ambiente que a gente está utilizando para gravar o nosso podcast, o Conversaria. Ou seja, você também consegue trazer a sua marca, a sua empresa para gravar aqui no mesmo local que a gente está utilizando. Claro que daí a gente adapta todo esse ambiente para a sua empresa. E o link está na descrição com todos os detalhes de investimento, agenda e também portfólio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria, o podcast de Londrina. Agora nós estamos sincronizados, né? Eu tô sabendo o teu assobio. Eu vou pedir perdão desde já. Peça. Porque eu vou estar falando bem assim. Tá, eu vi que você tá meio constipado. Não, mas ultimamente, eu acho que você tá... Constipado é diferente, Vou né? homenagear... Constipado é outra coisa. Errei, errou! Vamos começar um podcast sério. Não, aqui, mas né, eu vou homenagear o nosso convidado anterior. Você está inflamado. Inflamado, então, exatamente. se você quer descobrir se você está inflamado, assiste o episódio anterior, tá bom? Aí me agradeça depois. E eu tô inchado também. Porque o menino aqui, ó, tá comendo tudo errado, não tá fazendo exercício físico, ou seja, tá inflamado, não tem como. Verdade. Então, Nossa, eu tô... aí, acho que depois que eu casei, já foi uns 3, 4 Rodrigo, quilos. você achou que ia passar, né? Tipo, ia casar, ia resolver todos os seus problemas, né? Agora só tenho mais. Agora é só piora, tá? Agora Deixa eu te só contar. piora. Sim, você pagou a reforma, pagou o casamento, mas, Rodrigo, daqui pra frente... Daqui pra frente é só pra trás. Bom, pessoal, com esse bate-papo super motivacional é que nós começamos o nosso Conversaria Podcast. E hoje nós temos um convidado ilustre aqui, tá? Você, depois desse bate-papo aqui, nós vamos abrir um banco. Vamos. Certo? E justamente para conseguir financiar os outros e não ficar dependendo dos bancões. Exatamente. Dos bancões. Meus queridos, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai explicar para você sobre uma empresa chamada BankMe. E é nesse sotaque mesmo que ele me autorizou a falar assim de forma super bilíngue. Esse, tá? esse é o único inglês que você vai falar hoje, né? Só, porque de resto, nós voltou, beleza? E hoje, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa empresa aqui, vai te ajudar a abrir um banquinho ali na sua, tá? É só você assistir ao episódio até o final, tá? Fica aqui com a gente, tá? Hoje nós estamos aqui com o André Bravo! Maravilha! Que é muito nervoso. Muito nervoso. Não, fala, pessoal, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. A gente que agradece. E tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. Com certeza. Eu já me identifiquei com ele, né? Porque ele falou que
fez aula de bateria, eu já Ó, falei, eu vi que vocês saíram do elevador falando de bateria do nada, ali né? e tal. Chega um cara Nossa. empresário, aí eu saio falando de bateria com ele. Fala, nossa, super legal. Mariana, vai entrar nesse bate-papo depois. Mas primeiro, meu querido, o Bruno já agradeceu, eu vou agradecer de novo. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, apesar que hoje é sexta-feira, né? Depois das 8. Depois das 8, sexta-feira, é Tô só... esperando o happy hour. Exatamente. certeza. O Laís traz os drinks aí daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho sobre o começo da sua firma, sabe? Se você quiser envolver a questão jurídica lá que você falou também que faz Show de parte bola. disso, fica à Escritório. vontade. Qual que foi a ideia? De onde surgiu você querer acabar com os bancões? Polêmica! Cuidado. Ó, de quem que não é essa vontade? É. Né? Vamos falar, Nem eu que quero banco. falar a verdade. Bom, vamos lá. Vou tentar sintetizar um pouquinho Fica à vontade. da história. Eu sou formado em Direito desde 2011 e sempre atuei na frente empresarial muito voltado ao mercado financeiro. E sempre tive um gosto, né? Eu já contei algumas vezes, eu tenho um histórico engraçado, porque desde quando eu era criança eu já juntava dinheiro, que eu ganhava da mesada, porque meus pais ensinaram sempre a dar muito valor para como você guarda o dinheiro. Você quer comprar um jogo para o videogame? Você vai guardar o teu dinheiro e vai comprar. Boa. E aquilo ali eu guardava, eu lembro certinho, num envelope de papel, anotava quanto que eu tinha. E, vez ou outra, meus pais chegavam assim, André, putz, preciso pagar o cara da água, eu sei que você tem dinheiro guardado aí, Olha. me dá vintão aqui. Aí eu ia lá, emprestava, anotava. Quando eles vinham devolver, Não, você Eu não Aos fazia juros. isso. Você Não, fazia é isso. possível. eu pegava... Cara, e isso eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Eu não estou inventando essa história. Eu olhava assim, tá, mas e os juros? Casas Bancárias André. Desde pequeno. Então, assim, eu sei lá por que raios, em que momento eu consegui entender que o dinheiro não podia voltar exatamente da forma que veio. Sim. Fui para a faculdade, fiz Direito, gostei muito dessa vertente que tinha uma interseção entre o jurídico e o mundo financeiro, e muito desenvolvendo, a princípio, numa frente de briga com os bancos, justamente. Empresário enforcado até o pescoço, cenário padrão Brasil, né, que nunca sai de moda. Empresário endividado, não conseguindo pagar o banco, aí você vai ver o banco esfolando até o último centavo do cara. E aí eu, tendo uma atuação muito forte dentro dessa área, precisava cada vez aprender mais. E o mercado financeiro é um mercado extremamente regulado, cheio de burocracia, de detalhes que mudam de cada tipo de operação. Então, ou você aprende ou você não vai conseguir nem ter discussões relevantes ali. Sim. Então, dentro desse cenário, eu passei anos pela perspectiva jurídica, vendo os clientes tendo dor. E aí eu comecei a descobrir que fora dos bancos já existia um outro cenário de o que a gente chama de mercado secundário. Então, Brasil um pouco atrasado em relação a outros países, mas tendo os primeiros FDICs rodando, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, a securitizadora, factoring, que talvez é até o mais conhecido. E dali eu comecei a entender um pouco mais sobre esses modelos e enxergar que existia um universo muito interessante para trabalhar ali, mas sem muita clareza ainda de como. Eu só entendia que eu sempre tive um gosto por tecnologia. Eu entendia que era um negócio extremamente arcaico, galera controlando operações gigantescas em planilha de Excel, no papel, e era um baita de um negócio, mesmo com todo esse atraso. E começou a me incomodar, assim, cara, e se eu criar um negócio que eu junto um pouco da tecnologia e de repente consigo dar uma robustez maior? Mas eu não tinha muito exatamente uma clareza do que fazer. Eu tive um momento de insight, assim, de eureka, eu falo, puta, descobri tudo. Mas eu entendia que existia a oportunidade de fazer algo diferente ali. Muitos clientes, quando buscavam a ideia de estruturar um FDIC, qualquer coisa nesse sentido, esbarravam nos custos e na viabilidade, até pelo excesso de burocracia de rodar aquilo. E aí eles ficavam sem alternativa do que fazer. Então, se você não tem tamanho para ter o seu FDIC, para ter a tua estrutura, cara, você vai ter que crescer um pouco mais sozinho aí e depois você
você consegue migrar para esse modelo. Uhum. E dali, então, eu comecei a entender que podia existir uma oportunidade de tentar construir alguma coisa dentro dessa linha. Mas eu precisava de gente para me ajudar, para somar comigo dentro desse projeto. E aí eu fui conversar com um grande amigo meu até hoje, o Gabriel Dávila, que é um dos fundadores do Folks, tem Uhum. porrada de outros negócios aí. Falei, cara, Gabriel, tô com uma ideia mais ou menos assim, mercado financeiro, tem oportunidade, vamos tentar construir alguma coisa junto aí? E ele falou, meu, putz, Folks está crescendo um monte, estamos com um monte de projeto rodando, fora as outras empresas. Eu acho muito legal, mas não consigo. Só que tem um cara que tá falando a mesma coisa que você. Falei, quem que é? O Thiago Wake. Eu não tinha relacionamento, mas conhecia, sabia quem era a pessoa. E eu falei, legal, então puxa um papo aí pra gente conversar. E aí ele fez a ponte. O Gabriel acabou não entrando, ele vive tirando Se sarro lamenta. dessa história. Porque, Ai, se eu soubesse. Mas aí ele apresentou a gente e deu super certo, porque eram perfis muito diferentes, até um pouquinho do que a gente estava conversando. Pô, um tem um perfil mais despojado, o outro mais reservado. Então eu sempre fui o cara do detalhe, de organizar o processo, fazer a coisa acontecer, e ele mais com a cabeça para frente ali, de fazer negócios, conhecer gente, relacionar. Falei, cara, acho que pode dar certo. E ele, de fato, estava falando mais ou menos a mesma coisa. Ele vinha por uma outra escola, mais voltado para o lado de tecnologia, entendia que o mercado financeiro tinha um potencial altíssimo, mas fazer o quê? E aí a gente tentou ir pelo caminho mais básico. Falou, cara, então, antes da gente propor solução, vamos sentir na pele como é que é o negócio. E aí a gente montou uma primeira factoring, começamos lá a rodar com 300 mil reais, fomos entendendo burocracia, entendendo todo o trâmite prático ali. Eu só conhecia pela perspectiva do advogado que apoia aquele modelo de operação. E dali, rapidamente, a gente começou a crescer, cara. 300 mil foi para 900, foi para 1,5 milhão, a operação muito rentável de fato, e você vai conseguindo trazer mais dinheiro para dentro do negócio, obviamente. E depois de mais ou menos uns 3 anos rodando, 2 anos e meio, foi quando a gente talvez pode falar que teve um primeiro momento de compreensão que existia uma oportunidade real de negócio, porque a gente montou, na época, em 2019, saiu um projeto de lei que criou a Empresa Simples de Crédito. A gente foi uma das primeiras empresas nesse formato a serem criadas no país. Conseguimos rodar um alto volume rapidamente, isso chamou a atenção de entidades de classe, etc. Sabe Deus como chegou um pessoal não é da Exame? Meu Deus, fugiu. Veja. Revista? A revista, mas não é. Daqui a pouco eu lembro o nome, mas tipo é Exame. E quis fazer uma entrevista com a gente. Legal, não sei nem como que chegaram aqui, imaginei que ia ser uma notinha, etc. Cara, me sai uma matéria com a gente na capa da matéria, assim, 4, 5 folhas, contando toda a trajetória. Meu, deu uma repercussão enorme. A Você S.A., perdão. Agora eu lembrei. E um monte de gente começou a procurar por mim, pelo Thiago, falando, cara, como é que monta essas empresas? Eu vi que você tem a empresa simples de crédito, funciona, é legal. Aí a gente explicando um pouco, né? Já nasceu com muito lobby, nasceu muito travado esse modelo, tanto que não pegou no final das contas. Mas a gente entendeu que existia uma necessidade, existia uma demanda sobre operar mais naquele modelo, só que as pessoas não tinham a menor ideia de como estruturar, muito menos como operacionalizar aquilo. E aí a gente foi para uma linha assim, vamos franquear esse modelo. A gente envelopa tudo, cria os playbooks, padrão, franquia. E aí começamos, cara, então monta, vamos escrever circular de oferta, vamos fazer o pacote completo aqui. E isso, então, pensa, era final de 2019, começo de 2020. Pandemia ali. Cara, chega a pandemia, março,
lockdown, vai todo mundo para casa. Eu lembro que eu acordava todo dia desesperado, assim, meu Deus, será que os meus clientes vão pagar hoje? Mas fazia a conciliação no banco, voltava tudo pago, graças a Deus. Falei, putz, ótimo, segue. Só que eu tocando de casa, o Thiago tocando de casa, na época a gente tinha uma colaboradora, cada um fazendo as coisas da sua casa e tudo dando certo. Aí ali sim eu posso falar que a gente teve um momento de eureka, porque justamente entendendo que cada um estava tocando da tua casa, por que eu preciso ensinar você que mora em São Paulo, que mora no Amazonas, no Acre, onde quer que seja, por que eu preciso ensinar você a fazer um troço chato, burocrático, ao invés de deixar você simplesmente com a parte do relacionamento com os teus clientes, com a parte mais tranquila de Do seu tocar. dia a dia ali, Se eu consigo tocar a minha operação da minha casa, por que eu não consigo tocar a tua? Então, ali a gente teve uma virada, falou, cara, esquece, tudo pronto para fazer circular de oferta, para rodar circular de oferta, tudo pronto. Falou, cara, joga tudo no lixo. Tá aqui o modelo de tecnologia, porque a gente vai desenvolver a tecnologia que permita que a gente preste todo esse serviço, puxando para nós toda a burocracia, todo o regulatório, todo o back-office dessa operação, para deixar o que geralmente o empresário sabe fazer de melhor, que é relacionar com os clientes dele, com os fornecedores, com todo o entorno do ecossistema empresarial dele, sem ter que se preocupar com o que acontece por trás aqui, porque eu garanto que essa parte vai estar rodando bem. Então, ali, oficialmente, até que a gente remodelou tudo isso, setembro de 2020 surge oficialmente a Bankme. E aí, lógico, a gente veio fazendo muita correção de rota no meio do caminho, muito ajuste fino, mas ela seguiu essa lógica desde então. Perfeito, maravilha. Nossa, a gente ouve a história, assim, a gente nem imagina como começou, né? Até você veio lá de criança, né? Puxou sua história lá de trás. E assim, olhando um pouco da história de vocês e comparando também com o mercado financeiro de modo geral, a gente sabe que a capital ali tá em São Paulo, né? E, assim, não sei se isso faz parte de uma decisão ou se só aconteceu. Por que vocês nunca cogitaram em estar lá e escolheram Londrina para estar como sede aqui na cidade? Bruno, assim, eu acho que tanto eu quanto o Thiago somos... O Thiago é de Ibiporã, mas Londrina, enfim, hoje é tudo uma coisa só. Não fazia sentido pra gente não estar e privilegiar a nossa região. Porque tudo que a gente sempre trabalhou é muito fomentando o ecossistema local, mas também justamente porque é onde está a nossa maior fonte de relacionamento. E seria mais fácil quando você vai lançar um produto tecnológico, inovador. Depois eu consigo entrar um pouquinho mais no detalhe do que a gente faz, como a gente faz. Até hoje não existe alguém que faça exatamente tudo que a gente faz. Então, para eu conseguir convencer pessoas a rodar dentro desse modelo, acreditar que o que a gente está trazendo é muito forte, muito legítimo, é mais fácil estar num meio onde você já tem algum conhecimento, algum nome, e aí por isso a gente acabou começando a rodar aqui. Lógico, depois a operação expandiu para todo o Brasil. Mas a gente não sentiu a necessidade de estar lá. O que não quer dizer que constantemente a figura do André não esteja. Vai para lá, né? Lá. Thiago, nesse momento, está passando uma temporada em São Paulo. Então, no mínimo uma semana por mês, eu estou em São Paulo. Então, a gente sabe a importância de estar marcando o território lá, de ter um espaço, ter presença dentro dos ambientes. Faria Lima, hoje eu já conheço todo mundo de trás para frente ali, porque você tem que estar convivendo. Mas eu não preciso estar trabalhando lá. Eu consigo manter a maior parte da minha operação aqui. Eu tenho alguns profissionais que são e estão de lá, mas tem sido até um movimento interessante, porque a gente
conseguiu convencer já muita gente sair de São Paulo e vir para cá. Então, a gente não está desconectado de lá. A gente tem mostrado como é mais interessante. Pô, eu adoro São Paulo. Mas vamos ser muito sinceros, qualidade de vida, com trânsito, com segurança, o custo de vida, é muito pior lá. Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar numa empresa que respira o mercado São Paulo, mas dentro de um outro contexto, eu posso te entregar melhor qualidade de vida. E isso tem feito pessoas de grande porte aceitarem o nosso convite, o desafio de vir para Londrina e estar trabalhando junto. Hoje eu tenho um time altamente sênior, com experiências das mais diversas, e que o principal argumento para trazer eles, muitas vezes até ganhando um pouco menos, é justamente, cara, vem aqui, experimenta Qualidade, né, de vida. a lógica, o ambiente Londrina, e depois você decide se você quer mudar ou não. Vem ser pé vermelho, vem experimentar seu pouquinho pé vermelho. Vem ver as capivaras ali no Igapó. Vamos dar um tibum no Igapó, o rio é bom, vamos lá é dar um bom. tibum. Deus me livre. Mas, ô, André, explica, assim, acredito que vocês, claro, o cara, antes da gente começar o bate-papo, ele falou, nem vou falar aqui o quanto que eles já rodaram de money, mas assim, vocês já devem ter tido muita experiência com clientes e tal, e o que você costuma escutar de lamentações, assim, dos empresários, que daí, às vezes te ajudou até a ter novos insights da Bank-me? Tipo, pô, muito foda ter empresa, tentar uma linha de crédito, não consigo. Quais as principais reclamações que você já costumou escutar de empresários? Cara, eu acho que essa é a principal, né? Você escuta desde lá de trás, sempre escuta e vai continuar escutando por muito tempo. Crédito no Brasil é extremamente caro. E por ser extremamente caro, os próprios bancos acabam sendo muito restritivos sobre para quem eles vão liberar. A demanda é extremamente alta, o acesso, por consequência, pode ser limitado, a oferta consegue ser menor do que a procura. Então, os bancos colocam muitas condições deles, as taxas deles. Se vocês pensarem há 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma predominância de 5 bancos controlando cerca de 97% do mercado. 93%, perdão. 5 bancos controlando 93% do recurso que gira no país. Isso hoje, cara, já mudou muito. Era 93%, está em 57%. O último dado que eu peguei já tem um ano e tanto essa informação, porque não é todo ano que o Bacen renova os dados. Então, assim, os bancos vêm, de certa forma, perdendo bastante espaço, porque eles ficam num conforto de, cara, é do meu jeito ou não vai ser. Então, isso abre muito espaço para oportunidade, porque o empresário está frustrado, o empresário está estagnado. O Brasil é um país onde as empresas, tecnicamente, se alavancam um pouco. Até porque o custo do dinheiro é muito caro, eu não consigo me alavancar 2, 3 vezes. Se você pegar referência de países de primeiro mundo, onde a gente tem um juro real a 3, 4% ao ano, enquanto aqui é ao mês, essas empresas de fora se alavancam 3, 4, 5 vezes. No Brasil, se o cara passar de 1,5, você já sabe que ele está numa linha muito perigosa de não sustentar a operação pelo alto custo. Então, essa sempre foi uma reclamação muito constante que a gente escuta, a limitação do quanto o empresário pode crescer por falta de um crédito estruturado. Só que, para você conseguir viabilizar algo que seja mais acessível, cortar o banco como um intermediário, você precisa ter uma estrutura robusta, você precisa seguir uma série de protocolos, e é aí que a Bank.me entra, basicamente tentando suprimir toda a necessidade de você entender desse mercado. Pô, mas como é que vai funcionar? É muito complicado, não consigo mexer com isso. Não precisa, deixa que eu cuido aqui para você. Eu acho que isso que é o diferencial, né? Porque a pessoa não vai ficar dependente das burocracias, vai ficar tudo nas costas da Bank.me, é isso, né? Basicamente. Então, assim, explicando um pouquinho da lógica da Bank.me, eu sempre gosto de dizer que a gente não inventou a roda. Tá? Então, toda grande empresa tem um banco ou um FDIC ancorado já neles. Então, posso citar exemplo, assim, pega montadoras.
Então, a Volkswagen tem o banco Volkswagen. Uhum. A BMW tem o banco BMW. A Fiat tem o banco Fiat. Se eu for para outros segmentos, a Votorantim tem a BV. A JBS criou lá atrás incorporou depois o Original. Então, toda grande empresa tem uma estrutura. Todos essas lojas de mobiliário, de utensílio, tipo, sei lá, Magalu, Casas Bahia, todo mundo tem um consórcio, FDIC. essas coisas, né? Eles não fazem um financiamento com a caixa, né? Não estão com a caixa. Né? Não, por que eles montam essa estrutura? Porque, cara, cansei de dar dinheiro pro banco lá para rodar o crédito da minha operação e eu já dou crédito pro meu cliente. Todo mundo que vende a prazo dá crédito pro cliente. Só que você não trata isso como uma estrutura de crédito. Aí, quando o cara se interessa, aprende que ele pode fazer isso, ele olha para o principal veículo, que é um FDIC, fala, me interessa, como é que funciona isso aqui? Aí ele descobre uma burocracia gigantesca. Se ele for eficiente em 6, 7 meses, ele põe uma operação para rodar, a um custo de investimento inicial na casa dos seus R$300 mil. E para você ter uma operação enxutinha, pensando em todo o custo que você tem pela existência do FDIC, 1, 2 pessoas para rodar a operação, o sistema que você contrata, etc., você não vai gastar menos de 40, 45 mil reais por mês para existir. Se você estiver operando muito ou pouco, isso é problema teu. Você vai pagar esse custo. Então, quando a gente começou a modelar melhor o produto BankMe, usando muito da experiência jurídica acima de tudo, eu comecei a entender assim, cara, tem muita gente que não tem tamanho para ter um FDIC. Se o cara não tiver capacidade de rodar 35 milhões, 30 milhões pelo menos, na estrutura do FDIC, e para isso ele tem que ter um faturamento muito maior da operação principal dele, com menos de 30, 35 milhões, a operação não para em pé. O ganho que você tem com o dinheiro não é suficiente para pagar esse custo fixo que você tem. Então, a gente conseguiu criar num limbo jurídico da estrutura do mercado financeiro uma modalidade onde com 500 mil reais esse cara já está em ponto de equilíbrio lucrando. Então, entre um empresário ter 30, 35 milhões de reais para rodar numa operação e ele ter 500, existe a maior fatia de empresários do país. Sim. E aí é exatamente nesse ponto que a gente se constituiu, viabilizando uma estrutura muito mais leve. Então, eu monto e coloco você para rodar em 3 dias, contra 6, 7 meses, se você for rápido do outro lado. Eu te cobro 25 mil reais para estruturar isso tudo, já te dando plataforma, etc. Ali você paga 300 só para ter ele em pé, mas você ainda tem que ir atrás de contratar todo o restante. Te dou uma estrutura toda pronta, você não precisa contratar ninguém, porque eu dou o back-office para você. E aí entra o ponto mais interessante, montando a tua operação, estruturando como é que ela vai funcionar, se você vai fazer crédito para o teu fornecedor, para os teus clientes, como que você quer rodar, a BankMe pode ser também uma provedora de capital para você. Legal. Então, você entrou com 5 milhões, com 1 milhão, eu entro com mais 1, com mais 5, para dobrar a tua capacidade de rodagem. E o lucro dessa operação é teu, porque você é dono da operação financeira. Então, o lucro fica para você. Você vai pagar um custo pela remuneração do dinheiro, mais barato do que tomar no banco, e toda a diferença do spread, da diferença do juro entre o que você paga para mim e o que você consegue cobrar do teu cliente, do teu fornecedor na ponta, ele fica para você. O André, eu demorei para fazer essa pergunta, mas assim, de modo geral, o nosso público é muito... assim, eu gostaria que você explicasse para essas pessoas o que é um FDIC. Né? Até para todo mundo que está assistindo, eu deveria ter feito essa pergunta na primeira vez que você falou sobre o FDIC. Mas explica pra gente, é que a gente sabe, né? A gente sabe certinho. É só pra explicar pros outros. É pra eles, entendeu? Por favor. Explica pro pessoal entender como que funciona. O FDIC, se eu falar em factoring, você entende o que é factoring ou não? Acho que FDIC eu sei, mas fala pro pessoal. Não, beleza. Então vamos lá. Isso, exatamente. Não tem aquele programa, o The Factor lá, de cantar?
Não, né? O conceito eu acho que a gente entendeu bem. Só Aham. que eu acho que talvez falta explicar um pouco mais para tirar todas as dúvidas, para ver se o pessoal realmente entendeu da forma certa. legal. Né? Também. A factoring é a versão mais simples para você entrar no mercado de crédito. Sim. Então, basicamente, a factoring, você monta uma empresa como outra qualquer, uma limitada, e você está autorizado a fazer compra e venda de direitos creditórios. O que são direitos creditórios? Você celebrou um contrato lá com um novo cliente na agência de marketing, e aí você vai receber todo mês um pagamento de R$5.000, a sua mensalidade com o teu novo cliente. Mas, putz, para atender esse cliente, você precisa comprar câmera nova, você precisa comprar microfone, e aí você precisa de R$10.000. Você chega numa factory e fala, ó, eu tenho um contrato aqui de 12 meses, preciso de R$10.000 para comprar equipamentos, investir aqui na minha estrutura. Você não me antecipa o pagamento de 2 parcelas Entendi. aqui desse contrato que eu tenho? Aham. Então, isso é a compra de direitos creditórios. Você tem um direito a um recebimento futuro, É antecipar recebíveis. antecipar seria. recebíveis. Aham, entendi. Eu vou te pagar à vista esse valor. Então, essa é a modalidade mais feijão com arroz que existe dentro de uma factory. O FDIC é basicamente a mesma coisa, a mesma lógica da operação, só que numa estrutura muito mais robusta. Por quê? Ela foi feita para trazer dinheiro de investidor institucional. Então, na factoring, o dinheiro que você roda obrigatoriamente é seu e só seu. Sim. Num FDIC, eu coloco um pouco de dinheiro dentro de uma estrutura. Eu sempre gosto de fazer um desenho de uma pirâmide, de um triângulo. Não pensando em pirâmide no sentido ruim. Tá. Mas imagina uma pirâmide com 3 cortes. A camada mais embaixo a gente chama de cota subordinada. Ali é o dinheiro do dono do FDIC. Em cima entra um dinheiro que é a cota mezanino de um investidor institucional, que já recebe num custo mais barato, porque você está cortando o banco de intermediário. Sim. E em cima dele existe a cota sênior, que é um terceiro nível de investidor institucional, um investidor com perfil mais conservador, onde ele recebe menos remuneração ainda. Por que quanto mais para cima, menos remuneração? Porque se der pau nessa operação, o dinheiro ele é corroído de baixo para cima. Então, se eu tenho uma operação de um FDIC de 10 milhões, onde eu tenho 2 milhões meu na cota subordinada e 8 milhões aqui entre mezanino e sênior, se eu tomar um pau de 1 milhão de reais, ele vai ser consumido inteiro do meu dinheiro. Se eu tomar 2 milhões, ele vai ser consumido inteiro do meu dinheiro. Sim. Se eu tomar 3 milhões de prejuízo, ele vai consumir os 2 meu e um de quem está em cima. Então, quanto mais para cima eu tô, mais protegido eu estou. Tá. Por que o FDIC é mais robusto? Por que os investidores institucionais preferem esse veículo a uma securitizadora, a qualquer outro? Porque você, dono do FDIC, não é dono de verdade. Você é o consultor desse FDIC e você não tem acesso ao dinheiro. Você não entra na conta, vai lá e faz um pagamento, saca dinheiro. Existe uma governança administrativa, que são entidades terceiras, um gestor, um administrador, banco custodiante, agência de rating, que fica governando a tua operação. Então, você traz um título para descontar, eles analisam se está dentro da política de crédito que foi combinado. Se tiver tudo certo, eles lançam e autorizam o pagamento. Então, isso traz muita confiança para o investidor colocar o dinheiro. O problema é aquilo que eu falei, para você ter essa governança, custa muito. Então, se você não tiver capacidade de trazer um pouco de dinheiro, um pouco relativamente grande de dinheiro para colocar na cota subordinada, e não tiver uma boa tese, uma estrutura validada, não vai vir dinheiro institucional. E aí, até o nascimento da Bankme, as empresas não tinham uma outra alternativa, cara. É isso, ou você consegue, ou você tem volumetria para ter uma operação dessa, ou volta quando você crescer mais e a gente analisa de novo. Então, o que a gente fez foi encaixar. Só para ver se o pessoal entendeu. Tá? Ok. Seria assim, essa pirâmide que você está falando é um dinheiro que vai ser utilizado
de investidores para conseguir depois fornecer, por exemplo, para um cara que vai consumir o seu produto e você vai fornecer o dinheiro para ele como crédito disso, dessa estrutura. É isso, né? Exato. É tal como o exemplo que eu dei na Factoring, o FDIC vai fazer a antecipação dos recebíveis. Entendi. A diferença é que o FDIC, a securitizadora, eles têm um pouquinho mais de poder, porque a gente consegue hoje viabilizar com outras contratações adicionais, etc. Sim. Mas você consegue fazer crédito direto, sem ser antecipação de recebíveis. Então, eu consigo te emprestar literalmente dinheiro por meio de uma nota comercial, por meio de uma CCB. Para isso, você precisa de um bancarizador, para isso, você precisa de um escriturador. São outras entidades do mercado financeiro, mas que com elas, o FDIC e a securitizadora conseguem rodar essa operação. Vantagem banking. Por que eu falo que o tempo inteiro a gente simplifica a vida para o cara? Você não precisa saber que você precisa de um bancarizador, de um escriturador. Você comprou a minha solução, tá tudo lá dentro. Você vai clicar assim, quero fazer um empréstimo. Como é que vai rodar daqui para trás? Fica tranquilo, é legal, eu consigo te explicar tudo, mas se você não quiser, você não precisa se preocupar com isso. Vai tá rodando certo, tudo dentro de bases legais. É como se, por exemplo, né, eu vou na Magazine Luiza, eu compro um celular parcelado e ela garante, vamos supor, ela paga o iPhone, né, como exemplo, e aí eu tenho que pagar as minhas parcelinhas. É isso, né? Perfeito. De forma... é um dos cases de cliente mais recorrente que nós temos, o varejista, vamos chamar. Por quê? Se você for lá no Magalu comprar um celular, você vai e parcelar, você vai reparar que não é o Magalu, a Magalu, que tá parcelando para você. Eu não lembro exatamente o nome do FDIC deles, etc., mas vai ser uma entidade financeira que vai parcelar para você. A entidade financeira vai e paga o preço do celular à vista para o Magalu e fica com esse lucro dessa operação. Entendi. Por que isso é tão legal? Em primeiro lugar, porque ajuda o varejista a vender mais. Se eu só tenho a opção e fôlego, caixa para sustentar a venda à vista, eu vou vender muito menos do que se eu pudesse vender em 10 vezes. Certo? Então, quando eu monto um veículo, coloco um pouco de dinheiro e entra mais dinheiro de terceiros em cima na minha operação, eu consigo aumentar o meu caixa, consigo permitir que mais gente compre parcelado, eu aumento a minha venda, aumento a minha margem de lucro, então a minha operação principal fica mais saudável. E eu estou usando dinheiro de terceiro. Sim. Só que além disso, tem um outro fator muito interessante. Aqui entra num papo mais denso, mas eu vou tentar simplificar. Se eu vendo um iPhone a R$5.000 à vista, ou a R$8.000 para você parcelado em 12, 24 vezes, você concorda que existe R$3.000 aqui, que na verdade é juros que eu estou te cobrando? Porque se você me pagasse à vista, eu vendia por 5. Se você me pagar a prazo, eu vou te cobrar 8. Quando o cara fatura o 8.000 dentro da estrutura dele, do Magalu, ele vai pagar PIS, COFINS, ICMS, eventualmente ICMS é substituição tributária, de FAO, aí depende do tipo da operação de cada segmento de cliente, ele vai pagar uma porrada de imposto, vai pagar contribuição social, imposto de renda. Brasil é o país dos impostos. Você tem uma carga tributária gigantesca que você paga sobre receita financeira, porque você está vendendo receita financeira como produto ou como serviço. Quando você segrega essas atividades, a gente consegue fazer com que você venda só por R$5.000, que é o preço que você venderia. Os outros 3.000 você vai tributar aqui. Só que qual que é a tributação que você tem aqui? Eu consigo te colocar hoje para pagar 2%. Nossa. Você vai ter um 15% dia que você resgatar depois, mas é outra história. Você paga o imposto cheio nos 5.000 ao invés de pagar nos 5.000 8, você vai ter uma exemplo. carga tributária mais ou menos no Brasil, todo mundo sabe disso, 50%, 55% é imposto. Então, nos 5.000, beleza, não tem o que fazer, você vai pagar o imposto aqui. Só que você pagaria os mesmos 50% dos 3.000. Sim, sim. Se você fizer desse jeito, você vai pagar 2%. Entendi. Então, assim, é muita diferença. Multiplica os 5.000 por uma operação de 50, 80, 100 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, o céu é o limite. E aí você entende o tamanho do impacto que você gera.
Tem casos de clientes nossos que vêm, eles não querem nem o crédito adicional, eles só querem segregar essa atividade. Uhum. E, cara, a gente consegue entregar 25% de otimização no lucro líquido de uma operação, de uma Caraca. indústria, de um distribuidor, de um É varejista. muita coisa. É muita coisa. Só que ele fala, então só tá beneficiando o cara. Não. Como ele é dono da operação e ele conhece o negócio dele melhor do que ninguém, ele consegue dar um crédito muito mais customizado para o cliente dele. Uhum. E aí é bem que me atinge o que eu considero a nossa finalidade maior, que é a democratização do acesso ao crédito. Porque eu deixo de ter 5 bancos para me oferecer crédito e eu passo a ter vários, como a gente chama ainda hoje, vai ter que mudar um pouquinho isso, mas Mini a gente chama de mini bancos. Aham. Se você... Eu estava preparando uma palestra há um tempo atrás e eu estava fazendo levantamento de alguns dados. Nessa questão de 15 anos atrás, se olhava, o Brasil tinha os 5 bancões principais Uhum. e no mercado secundário, bancos menores, segunda linha, fundos, etc., a gente tinha mais 300 e tanto, eu não me recordo exatamente do número. Quando você vai para os Estados Unidos, já lá atrás ele tinha mais de 3 mil bancos. Caraca. Eu não sei se você reparou, porque eu reparo porque é meu nicho. Aham, sim. Mas, cara, você tá andando nos Estados Unidos, igual a gente tem farmácia, tem banco. Agora um esse banco- movimento começou um pouco aqui no Brasil. Não, assim, mudou. Acho que uma- hoje o Brasil já tem uns 800, 900 Sim, sim. estruturas financeiras, os Estados Unidos tem 5 mil. Aham. Então, assim, a gente está muito atrás, mas já está muito melhor do que foi um dia. Antigamente. O aspecto lógico que já se percebe é que a gente tem memória curta, mas há 10, 12 anos atrás, era super normal uma empresa que não era tão saudável assim, tomar crédito no mercado a 7, 8, 9, 10% ao Sim, mês. é. Hoje em dia, se eu oferecer 10% ao mês para um cliente, eu apanho. Tranquilo, cara. Fazer, você tá louco? Nem a agiota tá me cobrando isso. Então, hoje uma taxa de juros aceitável para quem não é o melhor dos clientes é 3, 4. Puta, no pau da viola, um cliente ruim tá pagando 5%. Isso é reflexo do aumento da disponibilidade de capital. Sim. Então, quando eu falo em democratização do acesso ao crédito, é quando eu colocar mais 1.000 mini bancos na rua, eu sei que eu estou fazendo o dinheiro chegar mais longe Uhum. e mais acessível. Só que para isso eu preciso ajudar a camada de meio, porque quem move esse país é o empresário. Sim. O governo vem a todo tempo, e aqui é apartidário, tá? O governo vem de toda forma tentando matar, sufocar o empresário, e sendo que é ele quem move o Sustenta país, quem a faz estrutura. o PIB girar. Então a gente vem para potencializar esse mercado. O deputado Raul grava aqui com a gente. Vixe, Maria, ele fica bravo quando fala de banco, porque, difícil. por causa da taxa de juros em si, né? Uhum. Mas você estava falando sobre essa questão de como que funciona. Eu queria dizer que provavelmente a gente faz isso, mas de um jeito que a gente não ganha dinheiro. A gente ajuda o banco que faz isso pra gente ganhar E a dinheiro. gente não ganha Com nada. certeza. Hoje eu estava fazendo um cálculo de uma proposta de, acho que era R$3.200 que a gente estava fazendo. E aí essa proposta eu fiz um cálculo lá para simular quanto seria para parcelar em até 12 vezes, Uhum. para eu pôr o valor em cima para eu ganhar os 3.200. Então, Perfeito. aí deu um valor de 3.500, que daí eu receberia 3.200 e pouco. Então, no caso, seria exatamente isso que você falou. Só que nisso, eu seria a empresa que pagaria os 3.200 para minha empresa e eu teria essa empresa para fornecer o dinheiro para depois cobrar o dinheiro do cliente. Ele pagaria para você o Entendi. 3.500. E aí eu pagaria imposto sobre os 3.200 e no caso sobre o serviço, e na diferença ali de 300, 400 reais ali mais ou menos, eu pagaria esse outro imposto como que é muito menor no do fornecimento que a de receita crédito. financeira. Entendi. Entendeu? Então, o tributário é um dos carros-chefe que a gente consegue atuar justamente porque mal muda o teu fluxo da operação, né? A gente só corrige um pouquinho a rota, não precisa envolver dinheiro novo e você já consegue ter um baita de um aproveitamento. Tem um cliente que a gente está estruturando agora, um cliente novo,
que a gente fez uma projeção que com a otimização que a gente vai levar para ele, em 3 anos ele deixa de ter a necessidade de tomar capital no banco. A empresa dele tem alavancagem, Sim. só que a gente fazendo esse ajuste, separando o que é de verdade receita financeira do que é a receita com a venda de produto dele, em 3 anos eu entrego todo o capital que ele toma no banco hoje. Então ele não precisa mais de banco, ou ele pode continuar usando dinheiro do banco para crescer Sim. mais. Mas se ele não quiser tomar capital, ele não toma, simplesmente porque eu corrigi a rota. E a gente está falando de um faturamento inicial, assim, mais ou menos de quanto para fazer valer a pena ter essa estrutura? Não do FDIC, né? Da de vocês, no caso. Sim, cara, a grosso modo, ele precisa estar faturando pelo menos uns 50, 60 milhões. Tem casos, dependendo do segmento Isso, que ele atua, ano, tá. dependendo do segmento que o cara atua, se ele tem uma margem maior, etc., a gente tem clientes lá dentro que faturam 20 milhões ano e é suficiente para fazer sentido dentro da operação. Mas, idealmente, não. O cara de 20 milhões ele acaba sendo pequeno. Precisa ser um pouquinho maior. Fica muito interessante quando o cara está na casa dos 100, 200, 500 milhões de faturamento ano. Mas bem mais abaixo ali já dá para estruturar, sim. Perfeito. Essa filosofia da Bankme, né? Já trouxe problemas com relação aos bancões, por exemplo, deles olharem assim e falar: o que esses malucos estão vindo aí com essas taxas baixas, estão querendo roubar meus clientes? Vocês já sentiram essa retaliação? Já, eu não vou citar o nome Tem problema. do banco para não. Mas você não sabe ter quem o é! estresse, mas você sabe. Mas a gente já teve, sim, porque eles resolveram não atender mais a empresa, porque entendiam que a gente, em algum nível, estava competindo com eles. Fiquei puto da vida na hora, mas depois pensei assim, legal, eu estou incomodando eles, tá ótimo. Missão cumprida. Tá dando certo, tá funcionando. Missão em cumprimento. Eu ainda quero incomodar muito mais, mas deu para sentir que a gente estava fazendo um barulhinho. Ah, mas só pelo fato de você ter falado que 800, falou que 800 minibancos já estão meio que aqui, ou 800 bancos já estão... Eram entidades financeiras no Entidades mercado. financeiras. Só se você vê esse crescimento, você já vê que o mercado tá rodando e que os bancões estão começando a perder espaço no... Cara, com certeza. É só olhar assim, o principal case de banco no Brasil é o Nubank. Olha o tanto que esses caras incomodaram e eles cresceram tão rápido que não deu tempo dos bancões quererem engolir eles. Porque bancão, eles perdem espaço, mas eles ganham sempre de outra forma, né? Eles estão só se adaptando ao mercado. Então, eles veem empresas boas, eles vão lá e tentam comprar a empresa, incorpora dentro do portfólio. O Nubank atravessou essa barreira, cara. Não deu tempo. Banco Neon, que trabalha com a parte de cartão, também despontou muito rápido, cresceu de forma absurda e tá roubando. Os FDICs, que não são exatamente bancos, também estão roubando muito espaço. Hoje em dia tem FDIC que é mais barato operar taxa do que operar direto dentro do banco. Não paga IOF, tem uma série de benefícios que o banco não tem. É que os bancões, eles não precisam muito de argumento, é que eles têm o principal, que é o dinheiro, né, velho? Tipo, tem alguma coisa ali que tá se destacando no mercado e tá meio que incomodando eles. Eles têm o dinheiro, eles têm credibilidade, histórico. Então, assim, você vê muita notícia saindo hoje em dia de problemas com bancos. Vem um banco master e escancaram um problema muito grande. Isso reforça, assim, ó, deixa o dinheiro aqui comigo, credibilidade. Eles tentam aí taxar que todo o mercado é o banco master. Pô, não é um mercado super regulado, super sério. Mas eles têm no limite, então, o dinheiro, eles têm a credibilidade e eles têm 100 anos de informação de todo o dinheiro que gira dentro do país que passa na mão deles. Então, eles têm uma capacidade de escolha, de assertividade muito maior do que o restante do mercado. Então, por isso que eles usam desse privilégio de informação, trabalham só onde está confortável. Os caras conseguem prever fragilidades em determinados setores muito antes do que qualquer outro no mercado, porque eles têm a informação em tempo real ali dentro, só compartilham entre eles. É uma luta para a gente conseguir que entidades financeiras que não bancos
tivessem acesso a SCR Bacen para compartilhar, para eu saber quanto que você está tomando de limite Sim. lá num lugar ou outro, para eu não correr o risco de te emprestar dinheiro, sendo que você já está endividado até a tampa dentro do banco. E assim, vou trazer aqui um exemplo real, tá? Eu tenho uma empresa que fatura 100 milhões por ano, Ô, rapaz! tá? E eu queria entender Correção. como que... Temos. E eu queria... não, é que eu escondo de você. Ah, entendeu? Pra entendi. parecer Não, agora que- você falou, agora eu tô ligado. Pra eu parecer humilde. Exatamente. E assim, como que funciona a operação? Beleza, eu vou contratar a Bank, qual que é o passo a passo ali, desde que seja permitido falar, né? O que Claro. pode falar do serviço de vocês? Qual que é uma etapa, assim, vamos fazer um passo a passo. Cara, o primeiro passo é a nossa equipe comercial poder sentar para conversar com você, porque a gente não quer vender para qualquer pessoa. Não é porque o cara quer comprar que necessariamente eu vou vender, porque se a operação dele não fizer sentido para mim, também, se eu entender, não é que fizer sentido para mim, vou até reformular. Se eu entender que a operação dele não para em pé, mesmo que ele me pague algum dinheiro, não faz sentido. Eu vou gastar tempo, vou gastar energia, vou entregar um mau resultado para ele, ele vai se frustrar comigo, vai falar mal de mim no mercado. Então, eu bato muito na tecla de que eu não quero vender para qualquer um. Não quero vender de qualquer jeito. Então, a nossa venda ela é muito consultiva. Sim. Então, o primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico com você do que você precisa, qual que é o teu intuito, é cadeia de fornecedores, é cliente, é para o seu próprio giro, você quer montar a estrutura para captar dinheiro para alavancar a sua própria empresa mesmo, segregar o que é patrimônio do sócio, o que é da pessoa jurídica, tudo isso faz sentido dentro do nosso escopo. Tem a questão do tributário, então a gente até levanta a hipótese, mas eu preciso sempre que o tributarista do cara, ou ele contrate alguém, me contrate inclusive, no escritório, faça a chancela de que, realmente funciona, não estamos caminhando por nenhuma linha questionável aqui, é uma operação, tá seguro dentro da lógica de cada segmento, porque a particularidade não está no financeiro, está na operação do cara. Então, a gente faz toda essa validação, aquilo que compete para a gente, que compete a profissionais de área específica. A gente trabalha em apoio, a gente entrega o desenho, mas pede sempre essa validação. Aí, entendendo que fez sentido, aí a gente fecha contrato e, de fato, vai para a estruturação. Aí é o que eu falei, 3 a 5 dias, eu estruturo toda a tua plataforma, dentro da minha base, consigo fazer o treinamento para você começar a usar, e aí eu vou colocar à tua disposição um gerente de relacionamento que vai te apoiar na condução desse projeto que a gente desenhou lá no comercial. Sim. Vai ajudar a criar um plano de ação para você conseguir executar tudo aquilo que a gente combinou e atingir os teus resultados, definir o que é critério de sucesso. Então, a gente vai fazer todo esse mapeamento da jornada. Depois, a gente vai deixando o cliente mais solto, mas ele segue sempre tendo esse gerente de contas que, de tempos em tempos, vai voltar e falar, pô, mas será que a gente não consegue olhar agora para essa outra frente? A gente tem histórico de clientes aqui em segmentos iguais ou próximos ao teu que estão operando dessa outra forma, não faz sentido. Então, a gente sempre vai jogando algumas provocações para ver se ele consegue enxergar mais oportunidade no entorno dele. Se o cara tem qualquer necessidade, ele tem o time de suporte ali. De resto, dentro da plataforma, ele vai inserir 2, 3 informações. Isso quando a gente já não fizer uma API conectando com o sistema dele. E a operação acontece muito fluida. Então, ele tem que dar poucos cliques para a operação sair, bate se está dentro da política, tudo certinho que ele definiu, dentro das alçadas que ele definiu, em questão de minutos a operação está paga na conta dele, do cliente, de onde for. É como se ele tivesse um aplicativo personalizado para ele, para ele utilizar. É uma plataforma, não é exatamente um aplicativo, mas é uma plataforma que a gente customiza para ele, para o negócio dele. Sim. E se ele quiser, ele pode até estruturar com base, sei lá, às vezes no financeiro interno dele e cuidar disso. Seria mais ou menos isso também. Geralmente ele coloca alguém do No financeiro sistema, mesmo né? para ser uma pessoa de referência.
Aí depende muito do tipo de operação que ele quer fazer. O varejista geralmente vai atender o cliente dele Uhum. lá na ponta. Então, final. aquela pessoa lá do Magalu fala: você quer fazer o crediário, financiar aqui a compra do celular? Então tá bom, me dá as informações cadastrais. Ela tá preenchendo o básico na tela do sistema nosso ali, ou do próprio sistema deles. E isso já conecta pode conectar com o nosso. E já roda toda a operação, entrega boleto, tudo na mão do cara. O distribuidor é muito comum, se ele quer fazer a operação com o fornecedor, onde ele é sempre o devedor do título, vai antecipar pro fornecedor dele, a gente pluga direto no sistema do financeiro dele, o sistema lê o contas a pagar dele, disponibiliza uma outra plataforma para que o fornecedor dele entre e selecione, quero antecipar esses títulos aqui. Ele escolhe o que ele quer operar e aí a operação já sai na hora, porque já está validado que aquela conta de fato é devida, entendeu? E assim, você usou 2 exemplos, assim, tanto o cara que vende para o consumidor final, quanto para o cara que, né, vende para PJ. Existe dentro desse formato um dos dois é melhor, né? Qual que opera melhor? Ou, na verdade, assim, como é crédito, independe de para quem você está fornecendo isso? Como que funciona essa questão? O opera melhor, eu acho que ele é relativo. Opera melhor por qual perspectiva? Quem consegue trabalhar com mais taxa, ter mais ganho? O varejista. Sim. Porque a pessoa física, e ainda pensa o perfil de cliente que vai comprar uma geladeira em 12, 24 vezes na Casas Bahia, esse cara não é um perfil de cliente que tem crédito a mercado, sim. via de regra. Então, ele está sujeito a pagar uma taxa maior. Talvez ele pagaria 6, 7 para o banco, a loja consegue cobrar 4, 5, o cliente ganha um pouquinho, ele também ganha. Quando você está falando com relação ao B2B, empresas, você não vai conseguir cobrar 4, 5%. Sim. Então, a tua taxa provavelmente vai ser mais Menor. reduzida. Ah, tá. Então, o ganho é menor, mas às vezes tem mais escala. Então, eu acho difícil dizer. Para a gente é mais fácil operacionalizar. Eu tenho mais distribuidores dentro de casa do que varejistas. Mas os dois funcionam. No começo roda muito teste, depois a gente precisa, tanto pela perspectiva do cliente quanto pela nossa, dar escalabilidade para isso, fazer conexões, porque o que a gente cobra é ridículo de barato frente a tudo que a gente entrega. Então, eu preciso dar escala, senão Sim, vou ter que ter um exército de pessoas trabalhando lá dentro. com certeza. E até hoje, ô André, o que você pode passar pra gente, pra galera que tá assistindo, de resultado da Bankme? Quais, assim, tipo, empresas que entraram em contato com você, que você viu e falou, caramba, eles estavam aqui, aí agora depois da Bankme eles conseguiram alavancar, conseguiram ter X resultado? Eu digo assim, eu não posso citar Não nomes precisa, não. por uma questão de LGPD. Exatamente. De LGBT? compliance. Não, brincadeira. Mas assim, por exemplo, a gente tem um cliente que é uma empresa de bilheteria de shows, vamos chamar assim, que é bem conhecida nacionalmente, que faz... Não fala. não vou falar quem que é, mas talvez você saiba. Que faz antecipação de cachê para os artistas, etc. Então, eles precisaram estruturar com a gente a operação para conseguir fazer. E, cara, cresce muito. A gente não tem exatamente acesso a todos os números, mas aquilo que eu falei, às vezes só no tributário eu já te otimizo 20% do lucro líquido. Eu tenho clientes que já alegaram, e eu tô vendo isso acontecer de verdade na prática, onde ele tá até diminuindo a ênfase que ele dá, a energia que ele gasta na operação principal dele para cuidar mais da operação crédito, porque tá ficando mais lucrativo do que a própria operação principal. Então, assim, é de fato baixo esforço com alta rentabilidade que a gente entrega para o cara. Se ele tem um ecossistema saudável para operar, eu vou precisar de muito pouca energia dele para entregar um grande resultado. Tem uma empresa também muito famosa daqui da nossa região que, fazendo o combinado de operação a fornecedor, aumentou 32%, pelo que eles retrataram para a gente, do volume de venda, porque eles começaram a dar crédito, na verdade eles começaram a dar crédito para os clientes dele que são distribuidores menores. É nas duas pontas, né? Você ganha mais dinheiro e consegue vender mais, porque daí você fornece o porque crédito. eu só consigo vender para você
à vista. Mas Aham. agora, te dando crédito, eu consigo te vender mais, porque Sim. você vai pagar parcelado, você também consegue pagar de maneira facilitada. Isso aumentou 32% da venda deles. O resultado, somando a estratégia tributária com isso que eles estão fazendo nesse mini banco, em 12 meses deu 105% de Caraca, lucro. isso é louco. Cara, é absurdo. Dobrou, então, o lucro Dobrou. do cara em um ano. Dobrou. Sem ele fazer nada. Assim. Nada, quase nada. Aham. Quando o dono da empresa viu, porque ele abriu e meio que não deu moral. Aham. Vamos vendo o que dá. Botou pra rodar ali, voltou um ano depois assim, pô, não sei se tá funcionando ou não. A gente olhou e falou, você tá brincando, né? Ah, ele não tava acompanhando, Ele não tava então. acompanhando. Porque, né? Ele botou o time pra rodar e boa. Quando ele olhou e falou assim, não, você tá brincando. Aí ele foi lá e triplicou o aporte. Família com aham. bastante posse. Triplicou o aporte dentro da estrutura e falou, ok, agora eu vou rodar mais forte ainda. E você acha que esse movimento... Claro, você falou que tem no mundo inteiro, né? Um movimento semelhante a esse. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente vê muito essa questão da tributação, né? Dos empresários tentarem reduzir ao máximo a tributação. Você acha que esse movimento não seja talvez o principal motivador, mas a gente acaba olhando muito para essas questões por causa da tributação? Porque pelo que você falou, tributa muito menos se a gente tiver o próprio mini banco, né? Sim. Sinceramente, eu acho que não existe empresário de verdade no Brasil que minimamente não entenda e conheça um pouco da tributação que tem Uhum. na estrutura da tua empresa. Sim. Porque se o cara não estiver olhando para isso, prestando atenção, ou ele tem o negócio mais lucrativo do mundo a ponto de não fazer diferença, o que é raro, Uhum. ou esse cara vai quebrar. Sim. Então, o empresário, ele gasta horas do dia dele entendendo as linhas de despesa, como é que é de receita, como é que ele faz algum ajuste. O Brasil impõe a necessidade de você ser muito criativo. Uhum. Então, tem exemplos emblemáticos, né? O Sonho de Valsa mudou a terminologia dele. Não é bombom, é não sei o quê. O wafer agora. Exato. E aí, com isso, teve um impacto gigantesco na tributação. Você vai hoje em loja, o cara te atende com um tablet na mão. Não é chique. Para vender online. Ele já. está vendendo online, Aham. porque venda online tem outra tributação muito diferente. Então, o brasileiro tem que fazer uma série de ajustes mesmo, porque senão a carga tributária mata a Sim. empresa. E ainda assim, com todos esses ajustes, já é difícil. O que a gente traz e consegue praticar no mercado é mais uma solução que otimiza, principalmente quando a gente está falando de empresas do lucro real, não somente, mas principalmente quando a gente está falando de empresas do lucro real. E por isso chama muita atenção dos caras. Então, a maioria das vezes nem é a primeira ideia do que ele quer fazer. Só que quando ele entende que também existe essa possibilidade, que ela acaba sendo muito menos complexa do que todas as outras de implementar, ele fala, não, beleza, também quero começar por aqui. Então eu não posso negar que hoje é um produto muito forte pra gente lá dentro. Até olhando o percentual que vocês falaram, talvez existam estratégias para economizar imposto que podem trazer uma porcentagem maior de economia, vamos dizer assim. Sim. Mas, poxa, 20, 30, no caso do outro cara aí que você citou, 100%, né? Sim. É muita coisa. Cara, entenda assim. Às vezes é uma das maiores estratégias pensando em percentual de Mas aumento de lucro. principalmente esses varejistas. Você lembra a famosa campanha da Casas Bahia, quer pagar quanto? Uhum. Cara, por que quer pagar quanto? Porque eu não estou te vendendo um liquidificador. Eu estou te vendendo crédito. Uhum. Você acha que a Casas Bahia ganha mais dinheiro vendendo o liquidificador de R$100 ou parcelando o liquidificador de R$100 em 24 vezes, onde, até por um baixo nível educacional da nossa população, o cara não percebe que ao final de 24 meses ele está pagando R$350, porque ele calcula parcela e não valor final. Sim. Então, a Casas Bahia vende por R$100, mas na verdade ela monetiza 350. Uhum. Só que 250 dos 350
é receita de crédito. Sim. Dentro de uma estrutura bonitinha. No FDIC tem até uma vantagem em relação a gente, não tem como negar. A tributação na cabeça é zero. Nossa. Você só tributa É, no resgate. Isso que eu ia perguntar. Como que funciona a tributação nesse fornecimento de crédito? No FDIC, a tributação de cabeça inicial, ela é zerada. De cabeça quer dizer o quê? No ato, assim, eu receito todo mês, eu pago zero de tributação. Hum. Quando eu vou resgatar a minha cota, o dinheiro ali, apurar o resultado do FDIC, se eu for resgatar ele, no dia que eu resgatar, eu vou pagar um IR regressivo, que começa igual um CDB, começa em 22,5%, 2 anos depois está na alíquota mínima de 15%. Então, o FDIC tem essa estrutura, é tributação zero de imediato, depois tem esse 15%. E é só se executar. Só se executar Só se executar, é o que a gente chama de imposto diferido, só paga o dia que for resgatar. Então, aqui ainda tem um segundo efeito que a gente sempre mostra para os clientes. Uma coisa é o que eu aumento no teu lucro líquido. Aumentei lá 20% no teu lucro líquido. Outra coisa é o efeito caixa que eu gero para você. Que geralmente dobra. Então, você tem uma percepção de aumento de 40% do teu lucro líquido, porque a tua disponibilidade em caixa aumenta. Só que o dia que você for resgatar, você tem que saber que você vai pagar isso aqui e ele vai dar uma diminuída quase metade desse valor, porque aí você vai pagar o imposto. Só que hoje, repara assim, então o cara já paga, vai mudar para IBS, CBS, etc., mas ele paga lá o PIS, COFINS, ICMS, tal. Aí depois que ele apura o lucro, depois de pagar todas as despesas, ele apura o lucro, que a gente chama de lucro antes do imposto de renda, LAIR, e aí ele vai pagar contribuição social e imposto de renda PJ. Só isso, em cima desse lucro que sobra dele, 34%. Aí veio o governo e falou assim, não, vocês estão pagando muito pouco, tá ganhando muito dinheiro. Então assim, quando você for sacar o lucro agora da tua empresa, tem a tributação de dividendos, e mais 10% em cima do lucro que te sobrou na companhia. Esse é o dos 50 mil, ou não? Isso, Esse dos 50 mil. Tá tendo as discussões, se vale, não vale, mas para todos os efeitos tá em pé. Então, quando você vai para essa estrutura do FDIC, é zero na cabeça, com 15% contra 10% que você pagaria aqui na empresa. Então, é uma discrepância de carga tributária absurda. Eu não posso cravar um número aqui, porque varia de acordo com cada atividade, que tipo de imposto que paga, mas, assim, é diferença de percepção na cabeça ali de 40 e tantos por cento. Então, é muito grande. Na securitizadora, que é a base do veículo que a gente monta para os nossos clientes, eu não consigo trabalhar com zero. Mas eu tenho a forma de otimizar por conta, usando tudo regra, nada é jeitinho, tá? Bem que até pelo tamanho que tem a estrutura, ela não pode fazer nada fora do livro. Mas existem as autorizações legais de compensação de valores, uma coisa e outra, e eu consigo trabalhar 2, 3, 4, 5, 6% de tributação. Dificilmente passa disso, dificilmente fica menos de 2%. Tem até casos que é possível. Então, só que aí, então, falar, mas então o FDIC é melhor do que a securitizadora, do que o produto banking, que não é meramente uma securitizadora, mas usa a base de uma. A partir de um determinado nível, sim, talvez o FDIC vai ter mais performance. Só que numa longa faixa, ele não vai ser, porque embora ele tenha tributação zero, ele tem aquele custo da governança corporativa que eu mencionei lá atrás. O meu custo parte de 5 mil, dele parte de 45. Então, enquanto o meu custo não representar mais do que esses 40 mil que ele paga lá na outra ponta, embora eu tenha a tributação, meu custo é menor. Sim. Entendeu? Não, caraca. Vamos abrir um banco. Vocês sabem que o melhor negócio do mundo, em qualquer país, é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Não tem conversa. De duas, eu queria, assim, até para trazer às vezes para valores reais, assim, vamos fazer um cálculo para o pessoal entender, talvez de uma forma mais clara, porque a gente está falando na teoria, né? Assim, não sei se tem como fazer exatamente, né? Mas, por exemplo, vamos supor que o meu cliente vai fazer uma compra no meu varejo ali de R$5.000.
Ok. E aí eu vou vender isso à vista, né? Se eu for vender parcelado, vai ser R$ 6.000. Ok. Você conseguiria fazer esse cálculo mais ou menos de imposto que a pessoa pagaria só para o pessoal entender a economia real que ela tá fazendo? Talvez você pode arredondar às vezes para o valor que você achar melhor, Eu consigo falar tá? em linhas gerais, porque é aquilo que eu falei. Cada segmento e o fato de você ser distribuidor, varejista, indústria, cada um deles tem tratamentos e sim. tabelas diferentes. Então, Quer usar o nosso exemplo? Por exemplo, que eu posso trazer os valores de imposto, a porcentagem beleza, pode ser certinho. pegar uma empresa do Simples, não é exatamente o... Não é exatamente varejo, mas que nem a gente fez esse contrato de 3.200. Ok. A gente vai pagar ali 8, 10% de imposto sobre esses 3.200. Vamos pegar os 10% que fica mais mais fácil fácil. pra gente fazer conta. Só que eu vendi por 3.500. Uhum. Então eu vou pagar 10% sobre 3.500, que Exato. seria os 350. Perfeito. Isso é imposto. Se eu fosse fazer no modelo de vocês, eu pagaria o imposto sobre os 3.200, 320. que aí seria 320, e o imposto sobre esse crédito que foi fornecido. Os R$300 de crédito, você pagaria 2% só na... Daria R$6. R$6. Quando você olha em valores absolutos aqui, como a gente está falando de assim, pouquinho... parece pouco. Parece pouco. Sim. Mas na prática, por isso que a gente sempre olha em percentual. Exato. Numa operação de, igual eu falei, o perfil dos nossos clientes, 50, 100, 200, 300 milhões, 500 milhões, qualquer 1% que você muda, ele faz muita diferença. Sim. E o nosso cliente não é uma alíquota do Simples Nacional. Então, assim, você tem a cobrança ali de... O cara fatura R$100.000. Você tem uma cobrança de ICMS na casa dos seus 8, 9%, você vai pagar mais 9% de PIS e COFINS. Dependendo da operação do cara, o cara ainda tem que pagar um DIFAL, ele tem que pagar uma substituição tributária, que são outros formatos de imposto. Depois ele vai pagar mais 34% de imposto de renda e contribuição social. Por isso que chega numa carga efetiva total. Eu até tento simplificar a conversa, às vezes, para o empresário, para ficar mais inteligível o negócio. Cara, você faturou R$100.000, entre uma coisa e outra, de ponta a ponta da tua tabela, você pagou mais ou menos 50% de imposto. Sim. Então, na verdade, de 100 mil, 50 mil foi pro governo, 50 mil ficou para custear toda a tua operação e sobrar o teu lucro. Só que se desses 100 mil de exemplo, 20 mil for juros assim, receita financeira, em decorrência do parcelamento que ele fez para o cliente dele. Então, ele vai pagar os 50% em cima de 80 mil. Já dei 10 mil de redução direta aqui para ele, sendo que do outro lado, em cima dos 20 mil que eu faturei na estrutura financeira dele, se ele for pagar 2%, me ajuda aqui, R$400. Então, eu vou pagar R$40.400 contra R$50.000 que pagaria na outra estrutura. Aqui você consegue perceber muito mais. R$9.600 numa venda de 100 mil. Isso dá 9,6 de otimização só nessa linha. Sim. Entendeu? Não, é muita coisa. Tá maluco. No meu exemplo, quando você estava falando, também estava fazendo o cálculo, né? Beleza, R$326 para 350, lá no exemplo inicial que eu dei. Tá, mas é tipo quase 10%. Exato. 10% é o que eu pago de imposto. Às vezes, essa economia que eu tenho ali nessa diferença seria o diferencial, o valor que eu pago de imposto. Sempre faz uma projeção, fica mais fácil você entender o impacto real, faz uma projeção 12 meses. Também. Quanto que você lucrou em 12 meses? Sim. Se você incrementasse 10% de lucro no final do teu ano, faria diferença? Você teria crescido mais? Você teria feito uma outra viagem? Você teria comprado alguma coisa que você queria? Trocado de carro? O que você faria com essa diferença? Multiplica por... a gente falou de 3 mil, multiplica por 1.000. 300 mil. 300 mil, você vai gerar uma economia de R$25.000 ali. Dá para comprar algumas coisinhas, né?
Ô, louco. Mas eu acho muito louco essa questão, assim, porque a gente parece que a gente tá fazendo coisa errada, não parece? Tipo, a gente conversando aqui. Pois Eu acho muito louco isso. Tipo, o bombom agora não é mais bombom, é o wafer. Aí todo mundo meio que julga como se fosse o sorvete negativo. do McDonald's é sobremesa, não é sorvete. Cara, é errado, não é? A gente tá jogando pelo livro. Tem tanta coisa que é errada que o próprio governo faz contra o empresário. Tudo que é feito é um crime, mas tá na regra. Aqui a lógica é exatamente a mesma. Pô, é errado falar que o sorvete não é sorvete, é sobremesa? Se tá na regra, me permite, cara, eu tô jogando respaldado. Por isso que quando a gente vai pro tributário, eu sempre peço, você tem alguém que faz? Se não tiver de verdade, tem um escritório que pode fazer o trabalho de validação para você. Mas se você tiver aí, faz com o teu de confiança, até prefiro. Mas valida se dentro disso que a gente está desenhando não tem nenhuma especificidade ao teu caso. Validou, tá tudo certo, cara, vamos rodar. E, bom, pode sofrer questionamento da Receita? Pode, mas tem todo o respaldo legal, contábil, de que, cara, eu só estou equalizando a minha receita. Eu não estou mudando nada. E às vezes a economia que você gerou com isso aí, com essa decisão que você tomou, às vezes você paga a multa que vai vir depois, se duvidar. Paga. Não, mas não claro que você vai estar irregular, né? Mas não é esperado que tenha multa porque você está fazendo se tiver legal, sim. Tem empresário que talvez possa querer ser mais agressivo, você vai olhar dentro dessas estratégias dos FDICs, o cara entende assim, então eu venderia à vista a 5 mil, a prazo a 8, mas na real, desses 5 mil eu tô lucrando R$500. Então, não, eu vou passar a vender o à vista por 4.600 e vou transferir mais ganho para lá. Aqui você tá usando uma estratégia mais agressiva que te põe num risco de ser questionado. Aí vai do teu perfil entender se você topa ou não esse risco. Então, beleza, aí é uma escolha tua, mas todo esse contexto, essa construção que eu falei antes, até antes desse momento aqui, não tem nada de jeitinho, não tem nada de gambiarra. Você está fazendo crédito para o seu cliente, você está financiando o seu cliente. A diferença é que você não está entendendo isso dentro da tua operação, está fazendo de forma amadora, não está usufruindo dos mecanismos mais sofisticados de mercado, como os grandes fazem, está perdendo espaço em concorrência, em competitividade, sendo que existem instrumentos para fazer isso. Maravilha. Tá tocando como a banda toca. Exatamente. E por falar em banda, ó o gancho. Vai a bateria agora. Ele falou que tinha banda. É? Ele falou que tinha banda. Tinha ou tem? Sim. Olha, tá meio paralisado ultimamente, porque mesmo? Um trampo? tocar 2 empresas, filho mais a pequeno, guitarra, aí é foda. filho pequeno, esposa, é difícil, cara. Acho que a banda é a mais difícil daí, né? Pelo episódio inteiro aí, eu acho que a banda é a mais fácil. A banda é a mais fácil. Jovem, assim. Você toca bateria ou guitarra? Os dois? Na banda, tocar um pouquinho, eu brinco um pouquinho de tudo, mas na banda eu tenho preferido ficar só no vocal. Vocal. Não Dá parece com uma... essa voz de pato rouco. Dá uma palhinha aí pra mim. Ela bota o maluco na saia justa, cara. Dá uma palhinha. Mas cantar é mais fácil porque você tá no carro, você escuta a música, você já decora. Sim. O pessoal que eu toco junto é tudo macaco velho, 20, 25 anos de música, então não precisa nem ensaiar. Às vezes só marca, vamos lá no Flênicas, vamos tocar em tal lugar. Vai. Vocês tocam... Só que em barzinho, então. Em barzinho vira e aqui na mexe. região. Assim, agora eu tô meio parado nos últimos meses aí, mas toca. E o que vocês tocam? Qual é o estilo? Rock. Rockão? Antigão ou... Gosto de tudo. Não tem nem como ser novo, né? Porque porque não tem mais, né? mataram o nosso rock no mundo, mas... Não tem Mas mais pega, cara, de tudo ali. Aerosmith, Pearl Jam... Sei lá, que mais o que... Slipknot. Vai também. Vai também, cara. Ali vai. Rodrigo é fã. É que não tocou hoje o celular dele. Gosto muito. Eu deixei Metallica, cara, qualquer coisa. Mas aí pega os mais pop também, Beatles, sei lá. Qual que é o nome da banda?
Garmin. Garmin? Isso. É inglês? Puta nome feio. Não, é só a abreviação, a inicial do De todo do mundo? nome de cada um. Preguiça. Que preguiça. Não, mas ficou legal. Juntando, ficou legal, ficou Garmin. Criou uma palavra, né? Mas é isso aí. Mas tanto vocal, guitarra, bateria, você teve aula ou você aprendeu sozinho? Não, eu comecei fazendo aula de bateria quando tinha uns 10 anos de idade. Aí meu irmão também começou a fazer aula de bateria junto, meu irmão um pouco mais velho. Provavelmente ele quis fazer e eu fui na onda. Só que aí chegou num ponto e falou assim, bicho, 2 bateristas em casa, vai fazer o quê? Não tinha nem bateria em Só casa. barulho mesmo. Não tinha nem bateria em casa. Eu falei, caramba, não vai dar certo isso aqui. Aí eu comecei a fazer aula de guitarra. Depois meu pai até comprou os instrumentos pra gente lá. Caixinha de ovo na parede em casa e tal. Isolamento. Aí comecei a brincar. Então eu tocava um pouquinho de bateria, mas fui um pouco mais pra guitarra, violão. E aí comecei a brincar de cantar, peguei gosto pela coisa. Deu E super é um certo. charme diferente, né? Ah. A mulherada gosta. Foram bons tempos. Foram bons tempos. Eu não tive esse benefício. Meu benefício foi de dançar. Então, mas também, pô, dançar, vixi. Tem suas Fazer dança de vantagens. salão. Mas... o violão também não, né? Mas dança de salão você não consegue em qualquer lugar, né? Tipo... Eu fiz aula também com um propósito bem específico. né? O meu também. O meu também. Mas qual foi o seu propósito? Isso eu não sei, não. Pegar a mulher. Não, minha mãe me pôs Dançar mais e pra eu... encantar pelo mundo. Exato. Minha mãe me pôs mais pra eu me soltar mais, que eu era muito travadão, fechadão, né? Agora, acho que Mas- soltou demais. Mas... tá solto agora. Mas lá, você fazia no Espaço Latino? Onde você fazia? Espaço Latino? Mas lá, aí, tipo, tinha todas as idades? Sim. Ou você dançava Era só? mais com velho. Entendi. Mais velho. Você fez quando criança? Eu comecei, eu tinha uns 18, acho. 18 anos. Cara, se bobear, a gente fez... Você fez no Espaço Latino Eu também? fiz lá também. 18 Bobear, anos? foi Há 10 Dá uma anos balinha, atrás. vocês dois aí. Lá. Não, porra, então ele é muito mais novo que eu aqui. Não, faz muito tempo. Uns 10 anos antes de você fazer. Então. Então faz... Não, mas dançar... Eu conheci a professora, gostei da professora. Falei, tá aí. Vixe, Maria. Vou fazer aula. Minha mãe foi professora no Espaço Latino, hein? Não gostei dessa conversa, não. É mesmo? Foi. Sabia não, achei que lá só, tipo, tinha feito... A japonesa, Adriana. Não era o caso. Não. E eu consegui meu objetivo, diga-se. Vixe. Tá, deixa eu ver, tem Não aliança? é a professora. Não é. Não é a professora que tá até hoje lá, não, né? Não. Ah, tá. Ela, na verdade, ela não era professora, ela era... Sabe quando o pessoal vai pra ajudar? Esqueci o nome. Auxiliar. E aí ela fazia isso pra poder fazer aula de graça lá. Conta mais. Vou passar lá fazer uma visita. Deixa eu tirar uma dúvida. Não tem nada. Não é sua esposa, né? Não. Vixe, então vamos cortar essa parte, gente. Que ela não tenha paciência pra ouvir até o final. Esse papo tá perigoso, Vamos acabar antes. Vamos acabar antes que... Como é que é o nome da digníssima? Tá. Não, essa não é agora. Não, de agora. A atual é Célia. Célia, Sério. se o episódio teve um corte do nada e tá nessa parte aqui, esquece. Não falou Nada. de Tá só nós três aqui, tá? Beleza? Mas, meu querido, obrigado pela sua participação, pelo seu conhecimento que você trouxe aqui pro Conversaria e pela sua disponibilidade também em plena sexta-feira. À noite, Sextou, né? acabou aqui, pois ó, é. comer mais. Acho que a gente é importante, porque numa sexta-noite ele prefere estar com nós do que Exatamente. com a família. É isso que eu penso. Meu Deus do É isso céu, que eu penso. sei Aí lá. você me complica de novo. Não, é brincadeira. sério. Fiquei muito honrado, de verdade, com o convite. É sempre legal poder contar um pouquinho de tudo que a gente vem construindo ao longo desses anos. E se, de alguma forma, isso serve de norte, de inspiração para alguém, ótimo que tenha esse uso também. Então, gostei do convite. Espero que vocês também tenham. Não, curtido. gostamos sim. Bom demais. Fechou, japonês? Maravilha, Sextou? Fechou. É nóis. Agora, quando a gente faturar 100 milhões, a gente vai procurar. A gente vai procurar ele. Mas, quase lá. Amigo do céu. Meus amores, é o seguinte, você que acompanhou até agora esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, hype esse vídeo e nos siga no @conversariapod, que é o nosso Instagram. Torne-se membro também aqui do Conversaria para você ter isso acesso aí. aos episódios de forma antecipada. Esse episódio, provavelmente, nossos membros já assistiram.
você aí tá atrasado, tá? Todo mundo já sabe de tudo e você tá atrasado. Então, torne-se membro, por gentileza, beleza? Mais uma coisinha? E faz a moralzinha dos patrocinadores, tá? Os links estão todos na descrição. Use o cupom CONVERSARIA em todos eles que você conseguir, tá? Por favor, porque, né, a gente quer trazer resultado para os nossos parceiros, beleza? Os links estão aqui embaixo. As pessoas podem reclamar, falar, o que esses inserts de patrocínio no meio do... Pessoal, A gente não falou nenhuma vez deles aqui. faz-me rir, pessoal. Pô, aqui, ó, conversando com um cara aqui por que favor. acabou de explicar pra vocês. Então, assim, Por favor. dinheiro gente. movimenta Ajuda tudo. nós. É, exatamente. Meu querido, tem um negocinho que a gente faz pra... Oi? Divulga Né, suas as redes redes sociais. sociais, que é né? boa. A gente sempre Boa, Mariana, esquece. porque a Você é gente nunca E a foda. social media agradece, porque eu sou péssimo. Mas também vai estar na descrição, Vai tá tá? na- Fica tranquilo. Show de bola. Então, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais, o meu perfil pessoal é bravoandré.e e o da Bankme é Bankme underline, perdão, underline Bankme, e da advocacia é adv.bravomedina. É, tudo no Instagram, no LinkedIn. Maravilha. Estamos em todas as redes aí. É isso aí. Show de bola. Seguinte, meu querido, ó, vamos olhar para aquela câmera geral ali e no 3, vamos dar um tchau pro pessoal. 1, 2, 3. Tchau!